Bem-vindos ao canal Paradoxo da Física. Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é uma introdução sobre as ondas, como as ondas são classificadas. Então, boa aula! Então vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre ondas, São os conceitos introdutórios de ondas, de ondulatória. Então, o que seria uma onda? Uma onda é qualquer perturbação que pode ser provocada em algum meio, Então, uma onda, ela não transporta matéria, mas ela pode transmitir energia, transportar quantidade de movimento. Como que é isso? Imaginem essa situação aqui, ó. Eu tenho uma rolha e ela está nesse movimento ondulatório aqui, ó, está na água. Então, sofrendo as ações dessa onda, Então, inicialmente ela estava aqui na parte de baixo, no vale. Aí, devido à movimentação da onda, ela vai oscilando verticalmente para cima, até chegar à crista da onda, e depois vai oscilando verticalmente para baixo. Então ela vai ficar nesse movimento oscilatório, vertical para cima, vertical para baixo. Então eu não estou transportando matéria, não está indo para a direita e nem para a esquerda. Ela está somente oscilando verticalmente para cima e verticalmente para baixo. Então, nesse movimento oscilatório, tem a transmissão de energia. Posso ter uma variação da energia potencial gravitacional, por exemplo, porque está aumentando a altura com relação a um ponto referencial. Então, eu estou aumentando a altura aqui, porque está indo do vale até a crista, então está aumentando a energia potencial gravitacional, e está depois diminuindo a energia potencial gravitacional. Por quê? Porque está indo da crista até o vale. Então ocorre essa transmissão de energia. E também pode ocorrer o transporte na quantidade de movimento. Como que seria esse transporte na quantidade de movimento? Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade de um corpo. Só que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então possui módulo, direção e sentido. Então, nessa oscilação vertical para cima e para baixo, a massa se mantém constante, mas a velocidade pode sofrer uma variação. Tendo essa variação na velocidade, eu posso ter uma variação no módulo da quantidade de movimento. Do mesmo modo que a intensidade dessa quantidade de movimento vai sofrer variação, porque ela está subindo e depois descendo. Agora, a direção da quantidade de movimento se mantém constante, a direção vertical. Então, com esse slide aqui, eu chego à conclusão que as ondas elas não transportam matéria, mas transmitem energia e transportam quantidade de movimento. Então, vamos dar prosseguimento à aula. Classificação das ondas. Elas podem se classificar inicialmente quanto à natureza. Então, quanto à natureza, eu tenho ondas mecânicas, que precisam de um meio para se propagarem. Então, por exemplo, as ondas sonoras, as ondas em uma mola, em uma corda, elas precisam de um meio para se propagar. A onda em uma mola precisa da mola para se propagar. A onda sonora precisa do ar para se propagar, então ela precisa de um meio. Então, isto são as ondas mecânicas. Outra classificação quanto à natureza seria da onda ser eletromagnética. O que seriam as ondas eletromagnéticas? Elas não precisam de um meio para se propagarem, logo podem se propagar no vácuo. Então, a onda eletromagnética seria a junção de um campo elétrico com campo magnético. Essa junção, durante um certo intervalo de tempo, me dá uma onda eletromagnética. Elas não precisam de um meio para se propagar, então podem se propagar no vácuo. E como exemplos de ondas eletromagnéticas, a gente tem aqui, deixa eu passar para frente, o espectro eletromagnético. A gente tem ondas de rádio, ondas de TV, ondas de micro-ondas, raio gama, raio X. Então, esse aqui seria o espectro eletromagnético. Como que funciona esse espectro eletromagnético? No caso, nesse desenho, da esquerda para a direita,
Eu estou aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda. Então, comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Isso a gente vai ver mais na frente, quando a gente for analisar a equação fundamental da onda. Qual que seria essa equação fundamental da onda? Velocidade, que é igual a comprimento de onda, vezes a frequência da onda. Então, a velocidade sendo constante, que, por exemplo, uma onda eletromagnética pode ser a luz, cuja velocidade é constante, é 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Então, se a velocidade é constante, a velocidade da luz, o comprimento de onda e a frequência sofrem variação. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, voltando a esse espectro eletromagnético, da esquerda para a direita eu tenho um aumento na frequência. Ó. Eu tenho aqui as ondas de rádio, de TV, ondas de micro-ondas, ondas de infravermelho. Aí eu tenho o espectro visível, que é aquela luz branca proveniente do Sol. A luz branca que se decompõe nas 7 cores do arco-íris. O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Então, de novo, na ordem aqui de frequência, da menor frequência para a maior frequência. Quando aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda. Então, aqui ó, tem até uma informação que no início eu tenho 700 nanômetros de comprimento de onda, até chegar a 400 nanômetros. Ou seja, está aumentando a frequência, diminuindo o comprimento de onda. Depois desse espectro visível, eu tenho a onda de raios ultravioleta, raio-x e o raio gama, que possui a maior frequência e o menor comprimento de onda possível. Agora a classificação quanto à direção de propagação. As ondas podem ser transversais e longitudinais. O que seria uma onda transversal? Uma onda transversal é aquela que a direção de vibração com a direção de propagação formam um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares. Então, aqui na direção de vibração, ela está vibrando para cima e para baixo, verticalmente para cima, verticalmente para baixo, e se propagando para a direita. Então, a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Já nas ondas longitudinais, a direção de vibração tem o mesmo sentido da direção de propagação, da mesma direção. Então, olha, a direção de vibração está indo para a direita e para a esquerda. Propagação para a direita. Então, aqui eu tenho a mesma direção. Então, ondas transversais, a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. E nas ondas longitudinais, tem a mesma direção de vibração e propagação. Agora, quanto às dimensões de propagação. As ondas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Como que é isso? Ondas unidimensionais se propagam em uma direção. Então seria aquela onda linear, por exemplo, em cordas. Ó, tem esse movimento linear. Agora, ondas bidimensionais se propagam ao longo de um plano. Então é só imaginar você jogando uma pedra em um lago. Comportamento da onda formada, né, gerada na água, vai ser desse jeito aqui, ó. Então, as ondas bidimensionais, ó, elas se propagam ao longo desse plano. E as ondas tridimensionais se propagam em todas as direções. Então, como exemplo, a gente tem as ondas sonoras, as ondas provenientes do Sol, né, da luz, a luz, que é uma onda eletromagnética, elas propagam em todas as direções. Então, no caso, seria uma onda tridimensional. Quais seriam os elementos de uma onda? Então, vamos lá agora. Elementos de uma onda. Então, aqui eu tenho algumas ondas, né? É uma onda transversal, porque a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Aqui no ponto mais alto dessa onda, eu chamo esse ponto mais alto de crista da onda. Então, aqui eu tenho uma crista. Aqui eu tenho outra crista. Aqui eu tenho outra crista. O ponto mais baixo dessa onda, aqui, aqui e aqui, eu chamo de vale da onda.
Então, aqui em cima eu tenho uma crista, aqui embaixo eu tenho um vale. Então, aqui, ó, crista, vale, crista, vale, crista, vale. Aqui, do eixo central até a crista, ou do eixo central até o vale, eu tenho a amplitude da onda. Então, do centro até a crista, ou do centro até o vale, eu tenho a amplitude da onda. Então, olha, amplitude. A distância entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos eu chamo de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, que é dado por essa letra aqui, ó, lambda, é a distância entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos. Então, este é o comprimento de onda. Ou eu posso simplesmente ver onde começa uma onda, onde termina uma onda. Eu posso pegar essa onda aqui, ó, começando aqui e terminando aqui. Como que eu sei que aqui tem uma onda? Porque aqui eu tenho uma crista e um vale. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda. Então, se eu for olhar esse desenho aqui, ó, eu tenho 3 cristas e 3 vales. Logo, eu tenho 3 ondas. Tenho uma onda aqui, uma aqui e uma aqui. Deixa eu pegar o racha aqui, ó, apagar esse aqui. Tenho uma outra onda, né, daqui até aqui, e tenho outra onda daqui até aqui. Então, teriam essas 3 ondas. Então, os elementos da onda seriam a amplitude, que é do eixo principal até a crista, ou do eixo principal até o vale. A crista, que é o ponto mais alto da onda, o vale, que é o ponto mais baixo da onda. E o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos. Equação fundamental das ondas. Como que seria essa equação fundamental das ondas? Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Então, essa é a fórmula principal nessa matéria de ondas, né, de ondulatória. Velocidade, normalmente em metros por segundo, né, no Sistema Internacional de Unidades seria em metros por segundo. Comprimento de onda em metros para uma frequência em hertz. E como que eu posso calcular a frequência? Caso vocês não se lembrem lá na matéria de movimento circular, lá de primeiro ano. Frequência é 1 dividido pelo período. Que período? Tempo necessário para se completar uma volta. No caso aqui, tempo necessário para que eu tenha uma onda, né? Uma ondulação. Ou frequência igual ao número de oscilações por um intervalo de tempo. Então, se eu tenho uma onda, eu posso usar essa fórmula aqui de cima, que diz que a frequência é 1 sobre o período. Se eu tenho mais ou menos de uma onda, eu posso usar essa fórmula aqui de baixo. Diz que a frequência é o número de oscilações por um intervalo de tempo. Sendo a frequência o inverso do período e o período o inverso da frequência, eu posso substituir essa fórmula por essa aqui de baixo. Velocidade é comprimento de onda sobre o período. Então, tanto faz, ou usar a fórmula de cima, que velocidade é comprimento de onda vezes a frequência, ou usar a fórmula de baixo, que diz que velocidade é comprimento de onda sobre o período. Velocidade de propagação de um pulso em uma corda. Então, como que é isso? Eu aplico uma força em uma corda, um pulso, ó. Como que eu posso calcular a velocidade desse pulso ou a força aplicada nessa corda? Primeiro, por ser uma corda, ela tem uma densidade. Chama essa densidade de densidade linear. Então, a densidade linear dessa corda ela é dada pela massa sobre o comprimento. Massa em quilos, comprimento em metros, para que eu tenha densidade linear em quilogramas por metro. Tendo a densidade linear, eu vou lá para a equação de Taylor. O que diz essa equação de Taylor? A equação de Taylor diz que velocidade é raiz quadrada da força aplicada na corda sobre a densidade linear. Força ou tensão na corda, não é a mesma. Então, velocidade é raiz quadrada dessa força sobre a densidade linear. Lembrando, densidade linear em quilogramas por metro, a força em newtons, para que eu tenha minha velocidade em metros por segundo.
Espero que tenham gostado dessa aula. Deem um like lá nesse vídeo, inscrevam-se no canal Paradoxos da Física e até nossa próxima aula.